Sempre gostei de garimpar roupas em brechós. Além dos preços acessíveis, havia algo nostálgico na ideia de dar uma nova vida a peças antigas. Mas uma experiência específica me fez repensar tudo sobre esse hábito. Isso aconteceu há alguns anos, quando encontrei um brechó pequeno e discreto no centro da minha cidade. O local era apertado, cheio de roupas penduradas e móveis antigos empilhados. O cheiro forte de naftalina e poeira tomava o ambiente, mas isso nunca me incomodou. Pelo contrário, me fazia sentir que estava entrando em uma cápsula do tempo. Logo de cara, me apaixonei por um casaco preto de lã. Ele tinha um corte clássico, bem estruturado, e parecia estar em ótimo estado. A dona do brechó, uma senhora de idade avançada, olhou para mim de um jeito estranho quando o peguei. "Você tem certeza que quer levar esse?" Ela perguntou, com um tom de hesitação. Achei estranha a pergunta, mas balancei a cabeça afirmativamente. Ela deu de ombros e passou a peça no caixa. Naquela noite, lavei o casaco apenas com sabão comum e o deixei secando no varal. No dia seguinte, o vesti para ir ao trabalho. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Logo que saí de casa, senti um peso no peito. Não era físico, mas algo psicológico, como se estivesse carregando uma tristeza que não era minha. No ônibus, senti olhares sobre mim, como se as pessoas me reconhecessem por algo que eu não sabia. Ao longo do dia, percebi que estava mais cansado que o normal. Meus colegas de trabalho perguntaram se eu estava bem, porque parecia batido. Comecei a ter lapsos de memória pequenos, como esquecer para onde estava indo dentro do escritório ou o que tinha acabado de dizer. Mas o pior aconteceu à noite. Acordei sobressaltado por um barulho no quarto. Não sabia exatamente o que era, mas parecia um farfalhar de tecido, como se alguém estivesse se mexendo entre roupas. Liguei o abajur e olhei para o canto do quarto, onde o casaco estava pendurado. E então, vi algo que me fez congelar. O casaco não estava da forma como eu havia deixado. As mangas estavam caídas, como se houvesse braços dentro delas. O tecido parecia inflado, como se alguém estivesse de pé dentro dele. Mas o mais assustador era a sensação. Havia algo ali, uma presença. Me levantei trêmulo e, sem pensar duas vezes, arranquei o casaco do cabide. O cheiro que veio dele não era normal. Não era mofo, nem poeira, nem sabão. Era um cheiro de algo velho e morto. Um cheiro de túmulo. Joguei o casaco na máquina de lavar e, desta vez, usei sal grosso, junto com a água e o sabão. Passei a madrugada em claro, esperando o sol nascer. Quando fui tirar a peça da máquina, a água estava turva, escura, como se tivesse lavado algo mais do que apenas sujeira. Depois daquele dia, nunca mais usei o casaco. Deixei em um saco preto e levei para bem longe da minha casa. Desde então, toda vez que compro algo de segunda mão, lavo com sal grosso e rezo antes de usar, porque nunca sabemos a história do que estamos trazendo para dentro de casa. Eu nunca fui do tipo supersticioso. Sempre achei que essas histórias sobre energias ruins em objetos usados eram exagero. Até que vivi na pele algo que me fez mudar completamente de opinião. Isso aconteceu há 2 anos, quando fui ao Brás, em São Paulo, procurar roupas baratas para revender. Eu costumava garimpar brechós, principalmente aqueles que vendiam roupas de desapegos, porque sempre encontrava peças boas a preços ridículos. Nesse dia, entrei em um brechó pequeno, quase escondido entre as lojas grandes. O cheiro de mofo era forte, e as araras estavam lotadas de roupas antigas, algumas até de marcas caras. A dona do brechó era uma senhora magra e de olhar apagado. Ela não parecia se importar muito
em atender os clientes e ficou o tempo todo sentada atrás do balcão, observando quem entrava. Algo nela me incomodou, mas ignorei. Afinal, eu só queria achar boas peças. Foi então que vi o vestido e a blusa. O vestido era preto, de veludo, com detalhes bordados à mão. A blusa era de um tecido leve, vinho, com uma gola alta e botões pequenos. Ambos tinham um ar antigo, elegante. Quando perguntei o preço, a velha me olhou de um jeito estranho e disse: "Você tem certeza de que quer levar essas peças?" Achei a pergunta estranha, mas confirmei. Ela apenas deu de ombros, passou as roupas no caixa e me entregou uma sacola de papel sem dizer mais nada. Paguei e fui embora, sem imaginar o pesadelo que me esperava. As primeiras manifestações. Na primeira noite, deixei as roupas sobre a cômoda. Durante a madrugada, acordei com a sensação de que alguém estava no quarto. Olhei em volta e não vi nada, mas o ar parecia pesado, como se tivesse alguém me observando. No dia seguinte, ao vestir a blusa vinho, senti um arrepio estranho. Um cheiro forte de perfume antigo tomou conta do ar. Um cheiro que eu tinha certeza de que não estava lá antes. Ignorei e saí para o trabalho. Mas então, começaram os pesadelos. Sonhei que estava em um quarto escuro, onde uma mulher de cabelos longos e desgrenhados vestia o mesmo vestido preto que eu havia comprado. Ela chorava de costas para mim, sussurrando palavras que eu não entendia. Quando se virou, seu rosto estava coberto de hematomas profundos, como se tivesse sido espancada até a morte. Seus olhos sem vida me encararam, e antes que eu pudesse correr, ela se jogou sobre mim, me segurando pelo pescoço. Acordei suando frio, o coração disparado. A partir daquela noite, as coisas só pioraram. A televisão ligava sozinha, luzes piscavam, e um sussurro baixo começou a ser ouvido pela casa, sempre ao anoitecer. Eu sentia um cheiro de sangue no ar, um cheiro que ninguém mais percebia. O passado esquecido. Apavorada, decidi voltar ao brechó. Encontrei a mesma senhora atrás do balcão, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou: "Você veio pelas roupas, não veio?" Meu estômago revirou. Ela suspirou e me contou que aquelas peças vieram de um lote de roupas de falecidos. Algumas eram de pessoas que morreram de causas naturais. Outras, nem tanto. O vestido preto pertencia a uma mulher assassinada brutalmente pelo marido, que depois tirou a própria vida. Já a blusa vinho era de uma moça que foi enterrada viva por engano durante um surto de febre amarela no início do século XX. A velha me encarou e disse: "Você precisa se livrar delas. E antes que me pergunte, não adianta doar. Elas precisam ser queimadas." Saí de lá correndo, sentindo o ar ficar mais pesado ao meu redor. No mesmo dia, levei as roupas para um terreno baldio e as queimei. Enquanto as chamas consumiam o tecido, um vento forte soprou e ouvi um grito distante, como se algo estivesse sendo arrancado à força da minha realidade. Depois daquela noite, os pesadelos pararam, o cheiro de sangue sumiu. A casa voltou a ser silenciosa. Desde então, toda vez que compro algo de segunda mão, jogo sal grosso e deixo no sol por algumas horas antes de trazer para dentro de casa. Algumas histórias não podem ser apagadas e certas energias permanecem nos objetos, esperando um novo dono para se manifestar. Se um dia você comprar algo usado e sentir um arrepio estranho ao tocá-lo, ou um cheiro que não deveria estar ali, se livre dele. Você pode estar trazendo para sua casa muito mais do que apenas um pedaço de pano. Eu sempre gostei de brechós. Além de economizar dinheiro, sempre achei interessante encontrar peças únicas, com história.
Mas eu nunca parei para pensar que algumas dessas histórias poderiam não ser apenas sobre moda ou estilo. Minha visão sobre isso mudou completamente depois de um episódio que ainda me causa arrepios. Há alguns meses, fui a um brechó pequeno, escondido em uma rua pouco movimentada do centro de São Paulo. O lugar era lotado de roupas empilhadas, acessórios antigos e móveis desgastados. A dona, uma mulher pálida e magra, parecia alheia ao mundo, folheando um livro com páginas amareladas. O que me chamou a atenção foi um casaco preto de lã, muito bem conservado. Tinha um corte elegante, parecia caro. Quando peguei a peça, senti um leve arrepio, mas ignorei. Enquanto experimentava em frente ao espelho, a dona do brechó olhou para mim e disse: "Esse casaco já teve muitos donos. Espero que você seja forte." Fiquei desconfortável, mas ri e perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela apenas sorriu de canto, como se soubesse de algo que eu não sabia. Paguei e fui embora. A sensação de algo errado naquela noite. Enquanto dobrava o casaco para guardar no guarda-roupa, senti um cheiro estranho nele. Não era mofo, nem perfume. Era um cheiro doce, enjoativo, misturado com algo metálico. Borrifei um pouco de essência e o deixei pendurado. Mas, a partir daquele dia, minha casa começou a ter uma energia diferente. Toda vez que passava pelo casaco, sentia um leve desconforto, como se alguém estivesse parado ao meu lado, me observando. Passei a ter pesadelos recorrentes com um homem de terno preto, sem rosto, parado no canto do meu quarto. Eu sabia que ele estava olhando para mim, mas não conseguia ver seus olhos. As coisas pioraram quando comecei a ouvir sussurros. Eram vozes baixas, distantes, que eu nunca conseguia entender. Elas pareciam vir do meu guarda-roupa. Uma noite, acordei com um barulho. O som de algo pesado caindo no chão. Levantei, tonta de sono, e fui acender a luz do quarto. O interruptor não funcionava. Quando olhei para o espelho, o casaco estava jogado no chão, bem no meio do quarto. Eu tinha certeza absoluta de que o deixei pendurado. Meu corpo gelou. Algo estava errado. No dia seguinte, levei o casaco para outro brechó, pensando em me livrar dele. Mas no caminho, decidi fazer uma última coisa: pesquisar se havia algo sobre ele. Postei uma foto do casaco em um grupo de antiguidades no Facebook, perguntando se alguém conhecia a peça. A resposta veio rápido. Uma mulher comentou: "Esse casaco pertenceu a um homem que tirou a própria vida. Ele se jogou de um prédio vestindo essa peça. A família se desfez dos pertences, mas dizem que a energia dele nunca foi embora." Minha visão escureceu. Meu coração começou a bater descompassado. A ficha caiu. Eu estava trazendo para dentro da minha casa algo que carregava a dor e o desespero de alguém. No mesmo dia, levei o casaco para um lugar isolado e joguei sal grosso sobre ele. Depois, queimei a peça. O cheiro que subiu no ar não era apenas de lã queimada. Era um cheiro podre, como carne em decomposição. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em semanas. Desde então, toda vez que compro algo de segunda mão, faço questão de purificar com sal grosso, incenso ou até mesmo uma oração. Objetos carregam mais do que lembranças. Eles carregam a energia de seus antigos donos. E você nunca sabe o que está trazendo para dentro da sua casa. Eu sempre adorei brechós. Acho incrível poder encontrar peças únicas, cheias de história, e ainda por um preço acessível. Sempre fui daquelas que entrava em um brechó e saía com sacolas cheias. Roupas, sapatos, acessórios e até mesmo itens de decoração, como pratos, copos e taças. Adorava essa ideia de dar um novo significado a coisas que já foram especiais para alguém.
Mas depois de uma compra específica, tudo mudou. Foi em um brechó que eu não costumava frequentar, mas que me chamou a atenção por ter uma variedade enorme de peças vintage. Comprei um vestido lindo, um casaco de pele sintética, algumas blusas e até um conjunto de taças de cristal que pareciam antigas. Também levei uns pratos decorados com desenhos retrô, que achei perfeitos para a minha cozinha. Saí de lá feliz da vida, achando que tinha feito um ótimo negócio. Mas, alguns dias depois, comecei a me sentir estranha. Do nada, uma ansiedade absurda tomou conta de mim. Eu acordava no meio da noite com o coração acelerado, sem motivo aparente. Durante o dia, me sentia inquieta, como se algo estivesse me observando ou me pressionando. Cheguei a pensar que era só estresse do trabalho, mas a sensação só piorava. Foi então que percebi que tudo começou depois daquela compra no brechó. Lembrei de histórias que já tinha ouvido sobre objetos carregados de energias dos antigos donos e pensei: será que trouxe algo para casa que não deveria? Decidi pesquisar sobre o assunto e fiquei assustada com o que encontrei. Muitas pessoas relatavam experiências parecidas, dizendo que objetos de segunda mão podem carregar energias estagnadas, especialmente se tiverem tido donos que passaram por momentos difíceis ou emocionalmente intensos. Resolvi tomar uma atitude. Separei tudo o que tinha comprado naquele brechó e fiz uma limpeza energética. Passei sal grosso nas peças, acendi incensos de lavanda e arruda e até bati levemente um cristal de quartzo em cada item, pedindo mentalmente que qualquer energia negativa fosse embora. Também coloquei as taças e os pratos de molho em água com sal marinho por algumas horas. Não sei se foi sugestão ou se realmente funcionou, mas, aos poucos, aquela sensação de ansiedade foi diminuindo. Hoje, continuo comprando em brechós, mas sempre faço uma limpeza energética nas peças, antes de usá-las ou colocá-las na minha casa. Aprendi que, por mais que seja legal dar um novo propósito a objetos antigos, é importante respeitar as energias que podem estar ligadas a eles. Afinal, nunca sabemos o que aquela peça viveu antes de chegar até nós. Então, se você também é fã de brechós, fica o alerta. Purifique suas compras. Pode parecer bobagem, mas é melhor prevenir do que passar por uma experiência assustadora como a minha. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.